Antes de comenzar, yo quería pedir disculpas porque yo no hablo español. Yo hablo un poco de portuñol, pero yo creo que conseguimos nos entender. Si, a pesar de las preguntas serem al final de la charla, si quiserem no entender algo que yo hablé, a cualquier momento se pueden perguntar. Okay. Eu vou falar sobre padrões raciais, pero antes disso eu vou falar por que registrar o animal, por que é importante um storybook. Completando o que o amigo Alejandro falou, uma vez escutei de um bufaleiro que o búfalo não é a salvação da pecuária, pero é uma ótima solução, é uma ótima opção para os criadeiros. Então nós vamos para falar de raça. Eu pergunto o que é raça. A raça é uma seleção artificial feita pelo homem, tá? Todas as raças que nós conhecemos acá de todos esses bovinos, todas as raças produtivas, as raças de los perros, de los cavalos, são uma seleção artificial de homem, buscando uma característica qualquer que queira. De perro de caça, seu olfato, de cavalo, sua agilidade para algum esporte, algum trabalho, os bovinos, os caprinos, os ovinos, os animais de produção, por la produção. Pero o que passa é que, em alguns casos, depois de muito tempo, se buscando a solução em uma determinada região, os animais têm as mesmas características. Esta seleção é uma seleção de muitos anos, não é uma coisa que eu vou criar uma raça agora, não é assim que funciona. Esta é uma coisa que ao longo de muitos anos, as primeiras raças se foram selecionadas não pensando em raça, pensando só em um objetivo específico. Tem raças de perros que foram selecionadas para a companhia, para aquecer as manos, só para isso. E isto se criou na raça. E por que registrar? Quando digo registrar, temos vários tipos de registro. Temos registro de finca, registro de associações particulares, e temos os studybooks, que é uma coisa que Alejandro falou, que a genética de búfalo é única. A genética de búfalo ela é em Colômbia, em Venezuela, em Costa Rica, em Brasil, em México. Há 50 anos, mais ou menos, com a evolução das biotecnologias da reprodução, nós podemos ter animais de mesma genética ao redor do mundo. Com certeza nós temos animais nascidos em Venezuela, que são irmãos de animais nascidos em Colômbia, que são irmãos de animais nascidos em Brasil, graças às biotecnologias, a inseminação, a FIV. Sendo assim, é muito importante que trabalhemos com os mesmos padrões, com as mesmas maneiras de se registrar. Outra importância de controle, que eu sempre digo, escuto muito de alguns criadores bufaleiros, não necessita registrar os animais, mas quando se tem esse registro, se tem como buscar quem são esses animais. Isto é muito importante, saber a genealogia. Eu tenho uma vaca muito boa produtiva, mas quem é seu papá, seu abuelo, seu bisabuelo, de onde vem, ou de que finca, de que seleção está feito. E isto também é importante no registro junto a uma associação, porque isto se dá credibilidade. Nós em Brasil brincamos que alguns búfalos têm o pedigree do bufaleiro, mas não, isso é importante. Mas com o aumento de criadores,
temos que ter alguma coisa por trás que tem regras, tem regulamentos para se provar que aquele animal é aquele animal mesmo. Isso é muito importante. Quem registra? Eu creio que em todos os países, eu sei que em Colômbia, Venezuela é assim, em Brasil, quem registra os animais não é a associação. O registro é uma dominância do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento em Brasil. E o Ministério se delega às associações, todos os animais. Zebu, Nelore, gado holando, caballos, os registros oficiais, porque se pode ter um registro de uma associação que não é oficial, mas os registros oficiais são do Ministério. Eu não sou funcionário do Ministério, eu presto serviço à associação, mas eu faço esta interligação da associação com o Ministério. Tudo o que nós outros temos em regulamento de registro genealógico é aprovado pelo Ministério. Quem escreve somos nós outros, é o Conselho Deliberativo Técnico, pero quem permite que nós hacemos esses registros é o Ministério. O Ministério nos controla. Temos uma auditoria, pelo menos anual, onde se vão à oficina da ABCB e se miram, se escolhem alguns animais e se miram todo o processo, as comunicações de monta, de cobertura, de nascimento, a fecha de visita de los inspectores em las fincas. Me pediram para falar aqui basicamente de duas raças, de Morra e de Mediterrâneo. Nós temos em Brasil 4 raças registradas e uma que não é uma raça, não é intenção nenhuma da raça, que se chama CCR, que é Certificado de Controle de Genealogia. Isto é apenas para, se eu tenho uma vaca Morra e eu tenho uma vaca e um touro mediterrâneo e eu quero saber a genealogia, eu tenho esse registro em papel oficial, mas não é a intenção de fazer raça. Temos aqui nos países temos em ordem de número, eu creio que é Morra, Mediterrâneo, Jafarabad e Carabao. Eu não vou falar de Jafarabad e Carabao, só vou mostrar os animais. Você volta, por favor. Eu coloquei bufalipso e trinitário, não são raças, não sei como se pretende ser, eu creio que não. Mas eu coloquei só para dar um exemplo de que as raças são artificiais. Não digo que isso se pode ou não se pode, se daqui 50 anos as pessoas vão querer fazer ou não. Em Brasil tem uma criadora que se tem todos os búfalos monos, são vermelho, rojos, não são monos, são rojos, muito bonitos. Ela um tempo pensou em criar uma raça, mas isso só seria possível se ela se juntasse com pessoas e ao longo do tempo. Tá? Eu só estou falando isto para pontuar que as raças são uma seleção de nós outros. Os regulamentos, os padrões de muitos de bovinos, de búfalos, foram escritos quando vieram de Índia para a América. Tá? No Mediterrâneo acontece o mesmo. Tem coisas que em padrão está em Brasil, está aqui na América, pero na Itália não se preocupam, okay? Porque a seleção do Mediterrâneo foi uma seleção por produção e uma seleção de animais que se chegaram há muitos anos em Itália e saiu desse tipo. Eu creio que nunca um italiano selecionou no começo os búfalos
por su tipo, selecionou por sua produção, por sua parte econômica, e disto saiu um animal como nós outros conhecemos hoje. Como eu disse, das principais é as que tem mais animais. Este é o carabao, só pus essa foto, isto tem no norte do Brasil. Eu creio que hoje em Brasil tem um bufaleiro que registra carabao, eu creio que tem umas 10, 15 hembras solo. É um animal muito usado em Ilha de Marajó, ao norte do país, em Pará, para atração e para puxar as carroças e de montaria. É um animal, pero hoje em dia é muito mesclado. Tem poucos que têm os animais puros. Não temos do meio do Brasil, do centro do Brasil para baixo, não temos carabao. Tem muitos poucos. Esta é uma outra raça que já foi muito criada no Brasil. É uma raça que hoje tem muitos criadores usando para fazer cruzamento com resultado muito bueno para corte e alguns poucos para leite. São animais. Dentro desta raça temos dois tipos: um animal paletano, que é um animal mais pesado, eu não sei como falar, animal mais grosseiro. Sim, mais grande. E temos o guir, que é um animal que é mais produtivo. Tá? Conosco a hacienda que trabalha com jacarabá, que se desteta bezerro acima de 400 quilos. No pasto, solo em pasto. Tá? Pero isto é também como não temos tempo, eu pus só próximo, são os animais jacarabá. Quero voltar só para ver todos, eu creio que conhece, não sei se tem muito, tem jacarabá puros acá em Colômbia? Tem? Puro não é? Acá nos acompaña un criador que ya tiene jacarabá, que don Juan Gonzalo y Juan David. Sí, acá nos está acompañando, sí. Y hay una muestra, acá tenemos la grata compañía y la presencia de ganadería Colbúfalos, que es, creo que la primera bufalera en Colombia que ha incursionado en la raza jacarabá, ¿cierto? Por inseminación. Ya ellos nos contarán en qué grado de absorción van, pero ya en Colombia hay el trabajo. E é um animal que imprime uma característica muito grande. Um animal meio sangre jacarabá, mirando, você sabe que é jacarabá. Isto um problema, eu creio que é um problema em búfalo, que a principal característica das raças que mais, não a principal, a que mais se prende quando miramos animais, são os cachos. E os cachos não servem para nada. Os cachos só servem para romper cerca, para machucar outros animais, para machucar as pessoas. Hoje em Brasil, há cerca de um ano e pouco, se aprovou que se registre animais puros de las raças distintas topizados. Podemos registrar esmurras, mediterrâneo, jacarabá e carabao topizado. Tem este criador de jacarabá, todas suas hembras há 3 anos estão topizadas. Tem regras, são animais PC com PO, não é um animal LA com pai e mãe desconhecido, descornado, porque ainda não temos como mirar o animal e saber que esse animal é de uma determinada raça. Este criador que topiza, ele disse que com isto nosso olho ficará mais calibrado para as coisas que importam. Eu creio que é eu tenho 2 pensamentos em relação a isto.
Eu creio que as fincas de leite, muitas em Brasil, que não registram se tem animais topizados por manejo. Pero eu creio que nós teremos um problema de bem-estar animal sempre que vamos fazer coisas que não é natural. Nós temos eu não coloquei até nem último foto, pero eu vou falar. Nós não temos que brigar com as pessoas da cidade quando falam que nós outros hacemos coisas malas para os animais. Uma delas, quando se marca o animal com hierro caliente. Nós outros temos agora um pedido de 2 criadores de associados que registram, que não querem que se queimem os animais. Eu creio que acá todos são de campo, todos estão acostumados desde pequeno, desde ninho, se ver a colocar um hierro caliente no animal. É prático, pero é um manejo que as pessoas, que a grande maioria das pessoas no mundo estão na cidade. A grande maioria das pessoas não sabem o que é uma criança de um animal de produção. E eu creio que nós outros, os bufaleiros, os ganadeiros, temos que nos defender, mas nós não temos que nos atacar com essas pessoas. Eu creio que isto é uma prática que se vai acabar em pouco tempo. Eu solo trabalho com búfalo, mas eu faço um trabalho com cavalo. Eu sou inspetor de uma raça que se chama Brasileiro de Pismo, são cavalos de salto. No Brasileiro de Pismo há 7, 8 anos que é opcional para o criador se vai a colocar o hierro caliente nos cavalos. Em Alemanha, eu creio que há 10 anos é proibido se queimar um animal. E eu creio que isto é uma coisa que temos que estudar. Temos outras técnicas de marcar animal, algumas são mais custosas, mas eu não creio que nós outros vamos a conseguir continuar colocando hierro caliente no animal. Eu digo em la BCB que nós outros temos que estudar e não colocar hierro caliente e usar isto como um marketing para os búfalos. Os búfalos são criadores que se preocupam com os animais, se proibiram, se deram a opção para não se calentar, não se queimar, não sei se é assim que se fala, queimar, não se queimar os animais. Eu creio que isso é muito importante. Nós vamos voltar à apresentação. Eu estava falando de cacho, de uma grande, quando miramos os animais em pista, em las fincas, uma seleção interna, é muito difícil não mirar os cachos. Deveríamos nos treinar para mirar de cabeça para trás, porque as características produtivas que são o que importam. Amanhã tem uma charla sobre as características produtivas. A burra é um animal, como descrição de animal de cachos que se enrodilham por si mesmo. Tem algumas linhagens que se cerram muito cerrado, outras se fazem uma rodilha mais ao alto, pero tudo dentro da mesma raça. Tinha alguns criadores que se diziam que os melhores eram os animais que os cachos se entravam na cabeça. Eu creio que isto é um absurdo, porque não podemos selecionar um animal que os cachos vão dar problema. Nós outros cerramos a ponta quando se passa. Pero eu já vi muitas murras que os cachos se entram e se saem
de las cabezas. Pensa que isso demora alguns anos. Isto deve dar um desconforto doer aos animais. Dentro dos padrões tem algumas coisas que não são ideais, mas que são permissíveis. Eu vejo que nós temos um problema com uma coisa que é permissível em regulamento de Brasil, não sei como é acá. Em regulamento de Brasil, uma mancha branca pequena em la cabeça é permitido de las hembras. Pero lo pergunto, o que é pequena? Para mim, pode ser que pequena seja uma mancha deste tamanho, para um outro pode ser que desse tamanho seja grande. Isto é uma coisa que tem que, o regulamento tem que ser ativo. Ele tem coisas que tem que sempre melhorar. Teremos animais POs, murras em Brasil, que tem seus filhos têm muitas manchas brancas. Eu, como técnico de campo, não me gusta registrar os animais com mancha, pero como está em regulamento, quando é pequena, também não tenho 2-3 centímetros, se registra. Alguns pelo branco em la corpo também se registra. Tivemos alguns casos de bezerros que criadores depois foram a conselho, porque quando o técnico foi, tinha muitos pelos brancos. Mas com o passar do tempo, esses pelos brancos se acabaram. Tá? Os desclassificantes, como a ausência de chifre em machos, a ausência de chifre natural em qualquer um. Mas eu não conosco nenhuma búfala, eu não conosco em literatura que nasceu sem cachos. Eu não sei se alguém tem alguma experiência. Eu não conosco. Está sem cacho por causa desse regulamento novo que as hembras se podem registrar topizadas. Solo hembra. Isto foi uma decisão de Conselho Técnico de ABCD, porque como os machos, o número é muito pequeno, e nós outros pensamos, tivemos muitas reuniões e achamos que para continuar, porque se é permitido, não vai acontecer, pero se todos os criadores resolverem topizar todos os animais, esse padrão conhecido não se tem. Então, tem no macho, não me recordo a palavra, é um animal que fica de guia, não, esse... Testigo. Sim, de testigo, um testemunho daquela raça. Pero não são todas, tem que ser POs ou PCs com POs se pode descornar. Eu tenho uma finca que eu atendo que registra animais topizados há, eu creio, 15, 20 anos. Todos esses animais são burras puros. Alguns animais de fora, mas a maioria é linhagem Ingaí. Pero esses animais são registrados há 15 anos como CCG. Porque eu sei que a genealogia é fechada, eu tenho essa genealogia, e na genealogia, todos os touros de compra de Ingaí, a genealogia tem o nome de touro. Pero o animal, para efeito de registro, para efeito de la associação, é CCG. Eu creio que se este ganadeiro resolver, se esse ganadeiro podia resolver cambiar para murra, eu creio que se pode fazer algo, pero hoje ainda não. Os defeitos generais de aprumos, de testículos, defeitos reprodutivos, esses defeitos também não são registrados.
Eu coloquei algumas fotos de búfalos quando nós vamos às fincas para registrar, para inspecionar, para selecionar animais, temos que ter em conta como estão esses animais. Este ano em Brasil foi um ano muito malo porque tivemos uma seca muito grande, tivemos de sul, de meio do Brasil para baixo, tivemos duas grandes geadas, não sei se é assim que se é. Geladas, tivemos geladas e perdemos as pasturas. Então quando você vamos a mirar um animal, temos que ter consciência do que está acontecendo. Às vezes o animal que está numa pastura excelente é um animal que sofreu, pero sua genealogia não está um animal que está muito atrasado, devemos registrar. Volta da primeira que está para mais ou menos. É um animal jovem, este animal é animal PO, pero quando vamos a selecionar um animal assim, só conseguimos fazer uma seleção dentro de finca, tá? Não é um animal é um animal que temos que observar em outros momentos para selecionar. É diferente deste touro. Este touro estava cobrindo uma vaca, tinha vaca burras e vacas mescladas. Esta foto foi na semana que este touro chegou a este lote, então é um touro que estava muito gordo, não estava trabalhando, tinha começado a trabalhar. Com certeza, 3 meses depois, esse touro não estava nesse score corporal. E se estivesse nesse score corporal no lote de 40 hembras, 40 ou 45 hembras, não me recordo, é um problema. Porque em estação de monta, se o touro continua gordo, não é uma boa indicação. É o mesmo que este outro animal. Este animal que é um animal PO, pero ele estava numa época muito sentido, pero é um animal bem caracterizado. Este animal se coloca numa boa pastura e em 6 meses é outro animal. Próximo. Quem que é esse? Este é um outro animal, eu creio que de Mato Grosso. Esta finca registrava animais há muitos anos, parou de registrar e voltou a registrar agora, pero todos os animais são topizados. Eu registrei como CCG há 3 meses 250 hembras e é uma finca que não está preocupado com a raça, pero está preocupado com a produção e está preocupado em agora a ser um controle oficial junto à associação. É uma finca que todos os animais têm controles, buenos controles de produção. Para mim não por raça, porque topizam tudo, pero para mim é da finca de um dos melhores ganadeiros bufaleiros de Brasil. Este animal é filho de inglês. Este animal este é um outro exemplo de los registros, de la importância de los registros. Esse animal era de um bufaleiro que foi presidente da Associação Brasileira, que faleceu ano passado, o Dr. Elcio. Pero antes de falecer, já estava Hierro, se vendeu todos esses animais para uma outra finca, que é uma finca muito grande, é uma finca que tem hoje, eu seguro que mais de 1000 hembras em lactância, pero topizam e não registram. Pero este ganadeiro, este bufaleiro, comprou todos os animais de Dr. Elcio, estava em produção, e um outro agregador queria esses animais registrados.
Nós fizemos um levantamento, conseguimos recuperar. Quando eu digo recuperar, os animais estavam marcados, só que estavam em nome ainda de família de Dr. Elcio. Conseguimos identificar esses animais e esse criador das 1000 vacas se vendeu para um criador que era um criador antigo, que agora não estava criando e regressou a criar. É um criador que gosta muito de papel. Ele tem, todos os animais são registrados. É um criador que tem uma visão muito boa de mirar tipo de los animais. E este touro estava no lote com essas hembras, ele comprou esse touro também. Eu não me recordo a genealogia completa, mas eu sei que é filho de inglês. Este é um outro peão. As fotos, eu sou veterinário, eu não sou fotógrafo, são todas fotos que eu saquei com o celular e muitas vezes não são muito buenas. Pois é, também um touro, eu gosto muito desse touro. É de uma finca que tem gado murra registrado há 20, 30 anos. E além disso, além de registro genealógico, também ele faz um controle leiteiro, faz um controle, faz um melhoramento interno muito bom. Próximo. Esta é uma hembra. Agora, alguns exemplos de hembra murra. Eu tive, não problema, algumas situações com búfalos em Pará, porque a visão daquelas murras são animais muito pequenos em comparação a outras raças. Não creio que é verdade. Eu já vi murra de 900 quilos e muito bem conformacionada. Não tinha nada de Jafarabá, não tinha nada de Mediterrâneo. Não é o usual. Eu também não escuto muito criadores falando as murras são melhores porque são animais de 450, 500 quilos. As melhores búfalas leiteiras não têm esse peso. É o mesmo que acontece com Holstein, né? As vacas de alta produção são vacas grandes. Sim? Esta é uma vaca que, na foto não está boa, mas é uma vaca uma boa conformação de corpo, de aprumos. Eu não vou falar de ubre porque isso está ligado à parte de produção. Uma coisa que eu vi que eu quando me graduei, desde que me graduei fui para campo trabalhar com búfalo e há quase 30 anos. E uma coisa que tem uma melhora muito boa que os criadores conseguiram fazer, teníamos muitas murras com ubre não muito bueno. Tínhamos murras de boa produção, pero tinha os dois pezones traseiros maiores e os dianteiros menores. Pero isto melhorou muito. Hoje nós temos muitas murras com ubres muito bueno. Isto só com seleção. Próximo. Isto é uma nota de... Acá é uma finca de universidade que faz trabalho que tinha uma linhagem antiga de Haresh do professor Alcides e agora tem colocado Jafarabad porque faz trabalho com corte. Eu só mostrei para a diferenciação. Como disse que o Jafarabad eles imprimem muito característica daquele animal atrás, à direita é um animal meio sangue, pero quando se mira na hora se percebe que ele é filho de Jafarabad. Esta é uma vaca hierra, aquilo que eu disse, não necessita o cuerno, selecionar o cuerno que entre na cabeça para dizer que é murra, para dizer que é bem caracterizada. Próximo. Este é um tourinho, este é aquele mesmo tourinho no meio de vaca. Esta vaca, à direita, é aquilo que eu disse, que tem murras muito bem caracterizadas, pero tem os cuernos
que em rodilho acima, arriba, não em rodilho logo a hora que saem da cabeça. Esses dois animais, tanto o macho e as duas hembras que estão do lado, são POs. Quando eu digo qual é a importância, eu estou dizendo que POs, a importância é que é um criador, um bufaleiro que se hace um controle, e que hace um controle de genealogia, hace um controle de quem são os antecessores desses animais, mas não é um controle de ele, é um controle oficial. Tem uma entidade atrás que há muitos anos se controla isso. Isso está dando importância para a credibilidade e para a confiança dos dados. Estou só na foto para... Este criador era um criador que também é um outro criador que cria há muito tempo. É um pequeno criador, pero muito tecnificado, não registrava. Está registrando agora. Começou a registrar. Essa semana também comprou umas 30 hembras registradas. Próximo. Esta foto, apesar de eu estar falando aqui de cuernos, esta foto eu coloquei para dizer que não é o mais importante, não é o que tem mais importante, a importância dos cachos. Não sabemos nada desse animal, mas sabemos que é murra. E eu creio que isto é muito malo para a criação. Nos basearmos em cachos. Nós deveríamos ter que é muito difícil pegar os animais. Pegar uma hembra muito boa no Mediterrâneo, uma hembra muito boa na murra, e tentar imaginar sem os cachos se ela é Mediterrânea. Alguns animais não conseguimos, mas não são todos. Eu vi em fincas que tem animais puros que topizam, tem animais que se eu não sei que é murra, por exemplo, tem alguns animais que se dão uma margem de dúvida, certo? Eu vou dar uma falada um pouco mais rápida, tá? Do Mediterrâneo, o padrão também, nós outros conhecemos como é a questão nos vinhos, então vamos na próxima parte desse tempo, tá? As permitidas, estava até conversando com Jairo hoje cedo, tem aparecido pouco, pero eu já apareci lá nas búfalas baias de mediterrâneas POIs. Eu trabalho com algumas fincas que têm uma linhagem mediterrânea cerrada, porque são animais que vieram em 89, foi a última importação de hembras mediterrâneas de Itália para o Brasil. E temos hijas, vieram hembras, 4 hembras e 3 machos. E temos a descendência desses animais, e depois eu insemino com sêmen italiano, eu creio que desde 97 ou 98. Então temos animais que são sangue totalmente cerrado italiano, e às vezes se hace um animal baio. Nos descartamos, não registramos, descartamos. Nas pelagens brancas isso aqui serve para todas as raças, que são as topizadas. Tá? Topizadas, as hembras descornadas, elas podem ser registradas em suas raças oriundas, né? Desde que o padre e mãe seja PO, um PO e o outro PC. Próximo. Este é um animal, não é PO, esse animal tem, acho que, do 2023 tem 6 ou 7 gerações controlada, e dessas 6 ou 7 com todos machos POIs. Próximo. São animais muito bem caracterizados.
de corpo são animais bem, eu vou chamar de quadrado, animais bem compactos, bem grandes. Eu tinha com o professor Alcides, eu tinha deixa eu ver como eu falo, uma discussão, tecnicamente discutimos, porque eu não acredito ainda que temos, como temos em vacuno, um tipo leiteiro de búfalo, de conformação total. Uma vaca bovina, forma triangular, desossada, que sabe que é diferente de um animal cilíndrico de corte. No búfalo ainda temos algumas coisas que eu já vi vacas cilíndricas que se olhar parece um cerdo. Isto aí é animal de corte, pero é um animal muleteiro. Lá, se não me engano, a Olga, uma das melhores búfalas da Itália, se você mirar e não saber nada dessa búfala, você vai falar, esse animal não é leiteiro, esse animal é carniceiro. Então, eu creio que isso em búfalo tem que ser estudado. Estes são animais também, é de um rebanho que tem uma desclassificação, que se diz que animal bravio não se pode registrar. Isto tem a ver com genealogia, pero tem a ver com manejo. Esta é uma finca que tem Mediterrâneo, para corte, não saca leite. E eu não me gusta do responsável, de como o responsável pelo ganado se trata com ganado, com perros, com cachorros. Eu tive um acidente nesta finca quando meu filho tem 20 anos, meu filho devia ter 6, estava comigo em pastura e uma búfala me pegou. Eu tive que pegar meu filho, jogar para a cerca e a búfala me pegou. É de manejo, é uma peleia que eu tenho com essa pessoa, pero é um trabalhador de muitos anos, então pero são animais excelentes. A foto não está boa, pero eu queria mostrar a conformação de esse animal. Esse animal é um animal POI, daquela origem que veio da Itália. Este é da finca que eu disse que tem os animais mais bravos, pero este animal, esse hijo, não estou seguro, pero eu creio que esse hijo de Jafar. Esse aqui, para quem conhece, é uma pessoa que ali atrás é o presidente da BCB, está com uma prancheta de anotação na mão, pero este é um dia ao ano que trabalha, o resto só conta plata. Caio. Isso aqui é um animal POI, também da mesma origem que Caio coloca em seus animais. Caio hoje tem um pequeno ato de Mediterrâneo, pero a maioria são animais murras ou topizanos. Este é outro POI, da mesma finca. O que passou quando trouxeram em 89 essas hembras, vieram essas 4 hembras para 3 bufaleiros do Brasil. E para facilitar, um bufaleiro fica no Rio Grande do Sul, outro fica em São Paulo a 1.600, 1.700 quilômetros, e outro ficava em Bahia a 3.000 quilômetros, para facilitar. Pero se cambiaram, os touros se cambiaram. E depois, quando começou a ver o sêmen, ficou mais fácil. Próximo. Essa foto eu pus para a mesma coisa de mostrar daquela outra que tinha murras atrás da parede. Não temos que mirar só os cachos. Próximo. Logicamente que quando vamos ver de conformação, se temos um gado numa condições dessas, é muito mais fácil de trabalhar. Próximo.
Isso aqui, próximo que eu falei de erro de marcar, que não podemos parar. Próximo. Isso aqui eu só pus para, essa não bezerra foi a única que eu vi na minha vida, que ela é branca, ela não é despigmentada, ela tem o cuero preto, mas para mim isto é parrilha para maladeira, não tem que segurar. E o criador, não vou segurar porque é muito bonita, porque é muito diferente. Falei, não. E é um problema porque é uma hembra, porque tem alguns criadores, os machos, se seguram e se sujam todo o rebanho. Muitas graças. Meu contato, caso queiram, estamos à disposição. E mais uma vez peço perdão pelo meu portunhol.